E agora a gente vai falar de cultura, nós vamos falar do Conselho Municipal de Política Cultural de Atibaia, o Compocate. E para falar sobre esse assunto, eu convidei a Viviane Coco, ela que é nossa secretária de Cultura aqui da cidade de Atibaia, representando o poder público, e ele, que é o Márcio Zago, que é o presidente do conselho, representando a sociedade civil. Para quem não sabe, um conselho municipal é formado disso, assim, desse jeito. O poder público e o poder civil, né, e a sociedade civil debatendo, enfim. Eles que vão contar, não sou eu que vou contar, não. Então, um prazer ter vocês aqui, um prazer ter a Viviane agora como nossa secretária de Cultura, porque com certeza vocês já viram a Viviane aqui no programa como secretária de Comunicação e agora assumindo a secretária de Cultura, a Secretaria de Cultura. Que bom ter você aqui. Muito obrigada, Ana. Eu que agradeço, né? Agradeço pelo espaço, agradeço pelo carinho de sempre, né? Pelo apoio. E para a gente poder contar um pouquinho do nosso trabalho, que está iniciando, né? Faz menos de um mês que eu assumi a secretaria, também foi uma grande surpresa para mim, mas está sendo uma grata surpresa, né? Estou me envolvendo aí nos assuntos, contando com o apoio aí da classe, da cultura, enfim, dos artistas, como o Márcio, presidente do Compocate. Então, a gente precisa unir forças aí para desenvolver as políticas públicas, né, voltadas ao fomento da cultura e à realização dos eventos na cidade. E a gente vem muita novidade por aí, já sei que tem inaugurações, né, um monte de coisa para acontecer. Isso, tem bastante novidade mesmo. A gente tem aí a previsão de entregar o Cinitá, né, que falta ainda ser equipado, falta pouca coisa, mas é um recurso volumoso, né? O Cinitá e o Centro Cultural, que é o Casarão da Praça, né, que foi reformado, também agora para junho, no aniversário da cidade. Então são duas obras bastante importantes, né, para o governo, para a cidade, que a gente vai contribuir aí para o fomento da cultura, e é mais um espaço para exposições, para shows, enfim. Nossa, vai ser fantástico. A gente utilizar de maneira adequada. Depois a gente volta para falar sobre esses assuntos. E aproveitar então para falar um pouco desse momento, né? Do conselho, esse momento importante, em que esse convite para que as pessoas participem, né, Márcio? Como é que está hoje o conselho? Que pé que está? Então, eu acho que ele está num momento bem interessante, porque a gente está começando a trabalhar em cima do Sistema Nacional de Cultura, que é um programa de política cultural, né? A nível federal, ele faz um pacto federativo, né? Vamos dizer assim, entre as leis, né? Entre as diferentes leis e né, esferas estadual, municipal e federal. Agora está meio desarticulado, né, a nível federal, quase acabou o Ministério da Cultura, mas nada impede que a gente faça aqui a lição de casa, que é o Sistema Municipal de Cultura, que faz parte do Sistema Nacional. Então, é uma série de leis, né, de procedimentos que vão regularizar toda a questão da cultura. Ela cria uma política de Estado, né, uma política de governo, porque a política de governo ela muda. Cada gestão tem a sua cara, né, e isso acaba unificando o município, né? Dando a cara para o município. Então, assim, o Sistema Nacional ele vai unificar, ele vai trabalhar em ações que transcendem uma gestão. Então, ele dá continuidade, ele otimiza recursos, né? Agora, isso para acontecer o Sistema Nacional, que não é fácil, ele é um bem trabalho, complexo. É um estudo. Ele precisa da sociedade civil e do poder público. Por isso que esse momento eu acho importante, né? Um momento bacana da sociedade civil participar do Conselho, porque precisa das duas instâncias. Quer dizer, quem faz, na verdade, o Sistema Nacional de Cultura é a Prefeitura, mas tem que ter a participação da sociedade, né? A gente vai fazer, por exemplo, o Plano Nacional de Cultura, que são as demandas da classe artística, de quem é de área, de quem se interessa. Então, isso não é feito por meia dúzia, isso tem que ter um envolvimento muito grande das pessoas. A gente já fez esse convite aqui, mas vamos reforçar. Se você é artista ou você não é artista, mas você se integra com a cultura, você gosta, você administra, enfim, o que for. Participe, né, do conselho. Você não foi eleito porque, enfim, não participou, mas você pode participar assistindo a reunião, dando uma opinião, não é? Isso. A reunião é sempre segunda-feira. A primeira, né? Segunda-feira do mês.
7 horas da noite, né, lá no Centro de Convenções. Então, é importantíssima a participação de todo mundo, porque, vamos contar um segredo? Que reclamar é fácil, né? Agora, ir lá, discutir, ver a boa vontade de todo mundo e tentar acertar, e, como o Márcio falou, são coisas difíceis, né? Eu estou falando assim porque eu faço parte do conselho. São coisas difíceis, são leis difíceis, coisas que a gente está aprendendo junto. Então, às vezes, a gente erra, não porque quer errar, porque não sabe, ou porque não entendeu daquele jeito, ou porque entendeu de outro jeito, enfim. Então, quanto mais gente discutindo, pode surgir, não, isso aqui não é assim, será que não está estranho? Né? Mais coisas vão acontecer. E então, agora tem um compromisso mesmo formal, né? Está aqui a Vivi, que reforça isso. O Saulo se comprometeu, né? Sim, vocês fizeram uma reunião com o prefeito. A gente já começou a... Sim. Já fizemos um cadastro, que é um que é a parte que ele tem que fazer, né? Enquanto prefeito. Legal. Aí se propõe, né, dentro disso, esse compromisso, tem o plano de trabalho. Dentro desse plano de trabalho tem etapas que a gente tem que fazer, como um sistema de financiamento, por exemplo, que a Atibaia está desprovida assim, de recursos e de trabalho para a pessoa que tem, por exemplo, um cara que toca, que quer gravar um CD, uma pessoa que quer publicar um livro. Vai beneficiar, na verdade, a todos. Né? Vai beneficiar. Não, acho que é importante o que o Márcio falou, porque hoje a Secretaria conta com recurso somente da Prefeitura. Sim. Né? E a partir da implantação aí da adesão ao Sistema Nacional e da implantação do Plano Municipal, né? Que aí prevê, inclusive, ações para os próximos 10 anos. Sim. A criação do fundo, que já foi um passo também importante. Que o governo Saulo já tomou, né? Que a gente já tem o conselho também. Mas tudo isso muito amarrado e dentro do Sistema Nacional você permite conseguir recursos aí do governo federal, do governo estadual, para que a gente possa fazer outras, implementar e fazer outras políticas, né? Outras ações aí na área de cultura. Então isso é muito importante. Vai ser bom demais, gente. Vivi, aproveitando aqui que o nosso tempo está encerrando, me conta. Estou falando assim, a gente está falando de lei, está falando de cultura, está falando de chamamento, de edital, tudo isso que a gente está falando envolve tudo isso, né? E recentemente a cidade, eu digo a cidade porque todo mundo ficou triste. Né, que a gente tem a fama, tem a fanfarra, tem os cursos, o Mudança do Cláudio, né, que tem a dança moderna, enfim. Várias atividades foram interrompidas, que já tinham começado, foram interrompidas, foram suspensas. E está um bafafá. E muita gente vem me perguntar, mas por quê? O que foi? O que aconteceu? Aí eu falo, gente, explico, porque a gente faz parte do conselho. E eles acham que foi o conselho que brecou o negócio. Eu falo, não, gente, não foi o conselho. Enfim, vamos aproveitar esse momento aqui. Vivi, o que aconteceu? O Saulo vai cortar, vai acabar com a fanfarra? Não, de jeito nenhum. As atividades não foram suspensas, assim, no caso de todos os outros convênios, né? Todo ano existia um outro sistema que era de subvenção, mas com a nova legislação de 2014, que passou a valer em 2016, a Prefeitura se adequou a essa nova legislação, inclusive foi um dos poucos municípios aí que teve coragem, inclusive, de fazer isso, e inclusive com o envolvimento de um corpo técnico, né? Mas, enfim, fez a implantação desse novo sistema de chamamento público. E aí teve um questionamento que partiu, acho que essa confusão em relação ao conselho é porque partiu de uma pessoa que faz parte do conselho. Né? Entrou com uma ação popular, o MP entrou com uma liminar pedindo a suspensão temporária, no caso só do chamamento referente a fanfarra, o programa Educando com Música e Cidadania, né, no qual a fanfarra está incluído. Então, foi somente em relação a esse chamamento. Que, na verdade, a gente está assim, tentando adequar com as exigências do MP, mas também entendemos que não existe nenhuma irregularidade. Né? Nós temos convicção, inclusive, que os apontamentos não tiveram relevância, foi uma questão referente ao município, restringir ao município ou não restringir, restringe só ao Estado, aí um conceito de unidade federativa, se inclui o município, se não inclui. No caso da transparência, porque não foi divulgado amplamente, mas foi divulgado na imprensa oficial, que está também no site da Prefeitura, inclusive teve divulgação. Então, são alguns pontos contestáveis, né? Então, a gente tem convicção do que foi feito. Mas, até para adiantar um pouco o processo, para não demorar muito, porque isso depende
Agora, o jurídico está elaborando a defesa, né? Sim. Então, isso depende aí de passar para outras instâncias. Até a gente receber um retorno disso, a gente sabe que demora. Sim, né? E são os profissionais parados, Exatamente. as crianças sem aula, né? Exatamente. Então, assim, é um prejuízo muito grande para a sociedade. É isso que as pessoas não entendem. A gente sabe que, infelizmente, né, isso acabou sendo usado de forma política, mas na política no mau sentido. Sim, né? sim. Como debate da oposição contra o governo, isso é muito ruim, porque não é a prefeitura que perde, não é o prefeito que perde, mas são as quase 2.000 crianças contempladas com projetos, E profissionais envolvidos. Que já deram aula e exatamente, não puderam receber. Exatamente. Então, assim, causa um desgaste, né, e um prejuízo enorme para a cidade. E eu acho que, assim, quem conhece, né, a Eliana Zimbres, que coordena o projeto, todos os músicos que fazem parte do projeto, os anos que tem esse trabalho, né, desde 2000, são quase 15 anos, né, 14 anos especificamente desse programa. Então, não tem como você contestar a idoneidade do projeto e dos profissionais envolvidos. Então, é muito chato que as pessoas nivelem o discurso, né, para baixo, né, por baixo. Então, a gente tem que enaltecer o trabalho que é feito. A fanfarra, inclusive, tem títulos mundiais. Vai ficar e vai voltar logo em breve. Nós vamos publicar um novo edital. Então, assim, a gente entende que não tem erro, mas para adequar as exigências, não é nenhuma exigência porque não teve julgamento ainda, foi só uma liminar. E, às vezes, a justiça suspende para poder avaliar com calma, né? Então, peraí, vamos avaliar. E suspende, tanto que foi uma suspensão temporária, né? Por liminar, que a gente pode derrubar a qualquer momento, exatamente. Mas para acelerar um pouquinho o processo, a gente vai publicar de novo um novo edital, né? Mudando algumas questões pontuais, como no caso do município de Atibaia, e vai dar andamento a esse projeto, se Deus quiser, o mais breve possível. Então, viu, para você que me para na rua para me perguntar sobre isso, não foi o conselho. Está esclarecido. Não foi o conselho, não foi o prefeito, não foi a prefeitura. Não foi, não tem ninguém querendo acabar com um projeto impossível, um projeto maravilhoso desse que beneficia tantas pessoas. Quem não gosta da fanfarra e de todos os grupos é um tiro no pé, né? Exatamente, é só pensar um pouquinho que tem coisa que não dá para nem que queira mexer, né? Não, eu acho que é importante ressaltar, desculpa até me estender, mas a cultura é uma ferramenta de transformação social, né? Então você tem aí quase 2.000 alunos, né? E um projeto de sucesso com resposta positiva. Exatamente. Então é muito importante, é muito triste você brecar esse processo, né? Um processo histórico aí da cidade. Mas que bom que logo, então, tudo voltará ao normal, o trabalho, as crianças na aula, aquela alegria, os professores trabalhando. Que bom. Nosso tempo esgotou, né? Nosso tempo esgotou, mas eu já deixo o convite para vocês voltarem, sempre que tiver um assunto, sempre que tiver novidade, quando andar mais ainda esse projeto. E fica esse convite para todos vocês, artistas ou não, porque às vezes a pessoa não é um artista, mas é enfim, gosta de arte, quer, respira, então, apreciadora, ou enfim, ou quer fazer parte, venha fazer parte do conselho toda primeira segunda-feira de cada mês, no Centro de Convenções Vitor Brecheret, às 19 horas, primeira chamada. E é importante falar da participação da sociedade civil, porque às vezes tem uma certa confusão, o pessoal enxerga a cultura como só sendo aquelas atividades mais ligadas à questão intelectual ou do artista. E não é. É importante, o plano municipal ele tem que estender a cidade inteira, ele tem que criar leis em que toda a cidade acesse os recursos públicos. E para isso tem que ter a participação das pessoas, né? De quem... São as demandas, né? Que tem que aparecer. Senão vai ficar desatendidas, né? Então tem... Aí, senão, depois vai reclamar. Ai, mas cadê sei lá o quê? Ai, que você não estava lá para falar. Então, gente, obrigada. E voltem sempre. Valeu.